Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu prometi no último vídeo, se você ainda não assistiu o último vídeo, o link está aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar. Eu havia prometido que a gente em breve estaria começando quadros novos aqui no canal Acima da Média. E hoje nós vamos começar o primeiro quadro aqui no canal, tá bom? Eu falo o nome e a programação dele depois da vinheta. Gente, esse é o quadro Personagens Bíblicos, no qual eu vou tratar das histórias de pessoas que marcaram a sua geração nos tempos bíblicos, tá? A primeira história que eu vou contar é de Davi. Não vai caber em um único vídeo para não ficar extenso. Então, quando chegarmos à marca de 300 inscritos aqui no canal Acima da Média, eu volto e conto a parte 2, tá bom? Eu vou ler em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A história de Davi, até as crianças sabem contar, né? Se a gente perguntar para elas, elas contam a história de Davi. E eu quero só fazer um breve resumo dessa primeira parte da história de Davi, mas eu quero enfatizar o que a gente aprende com Davi, tá? Nessa primeira fase da sua história. Davi, ele foi escolhido para substituir Saul. Aqui no mesmo livro que eu li, no capítulo anterior, o capítulo 15, versículo 28, diz assim: E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Esse alguém melhor que você, que o escritor fala, ele está falando de Davi, que vai substituir Saul, porque Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. No entanto, diante de todas as suas vitórias, diante de toda a sua glória, ele ficou soberbo, ficou orgulhoso, e o Senhor resiste a essas pessoas. O Senhor abate orgulhosos, presunçosos, pessoas cujo caráter não agrada ao Senhor. Então, o Senhor escolheu alguém que fosse melhor que ele para substituir, e ninguém melhor que Davi. O menino que estava no campo, olhando as ovelhas, livrando as ovelhas de ursos, das feras do campo, guardando as ovelhas de seu pai. De repente, ele é chamado para ser ungido, né, como rei de Israel, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. A gente pode compreender que depois daquele dia ele foi trabalhar com o rei Saul. Saul, quando estava sendo atormentado por espíritos malignos, era Davi que tocava a harpa para que Saul se acalmasse. Tudo pela permissão do Senhor. Então Davi continuava ali a serviço do rei Saul. E só que Davi depois foi continuando trabalhando com o seu pai, né, sempre no campo, os seus irmãos na guerra. Certo dia ele vai, a pedido do seu pai, a mandado do seu pai, levar alimentos, suprimentos para o pessoal que estava na guerra. E ele deixa os suprimentos com o chefe e corre falar com seus irmãos para ver como estavam eles. E eles falaram: nossa, você veio ver como estava a guerra. O que você quer saber? Tipo, menosprezar o Davi. E Davi falou: nossa, eu não posso nem conversar, não posso nem falar. E quando Davi estava lá, foi bem na hora que o gigante Golias, que estava afrontando o exército de Israel, veio afrontar novamente, pedindo um homem para lutar com ele. E se ele vencesse este homem, né, a nação de Israel seria escrava. No entanto, se aquele homem que lutasse com Golias vencesse Golias, os filisteus seriam escravos de Israel. E Davi escutou aquilo e ele ardeu no seu coração a coragem e a vontade de derrotar aquele gigante. Davi já havia derrotado na sua mente, no seu coração. Davi já foi para a guerra vitorioso, porque ele estava com o Senhor dos exércitos. E naquela hora as pessoas não acreditaram em Davi, né? O rei deu armaduras, deu vestimentas diferentes para Davi, as quais não serviram nele. E ele foi mesmo com a sua coragem, com aquilo que ele sabia fazer. E ele venceu. Você já sabe a história, que ele derrotou aquele gigante.
E aqui eu já vou caminhando para o final dessa primeira parte do vídeo. Davi venceu, porque ele foi em nome do Senhor. Aqui no Samuel, capítulo 17, o versículo 45, ele diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Então Davi já foi para aquela guerra sabendo que ele ia ganhar, sabendo que ele ia ter a vitória, porque era Deus que estava na sua frente. E é isso, a primeira parte do nosso quadro Personagens Bíblicos. Davi venceu aquele gigante. Qual é o gigante que tem na sua frente para você vencer? Hoje, amanhã, depois, todo dia tem um gigante. Saul não venceu o seu gigante, que era ele mesmo, a sua arrogância, sua prepotência, e ele perdeu. O final da história de Saul é bem triste. Mas Davi não. Davi foi diferente. Venceu a si mesmo, venceu os seus medos e colocou Deus na sua frente. É assim que a gente vence o gigante do nosso dia a dia.